Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Olá? Hoje o tema é daqueles que mexem com tudo, né? A velocidade, assim, impressionante da tecnologia, especialmente da inteligência artificial, e como isso está desafiando a forma como a gente pensa e faz gestão de projetos. É um ponto crucial mesmo. Pois é, a gente está se baseando aqui numa análise bem interessante sobre gestão de projetos, que, olha, acende um alerta. Diz que a inovação não é mais só um extra, virou algo que realmente quebra paradigmas e é imprevisível, né? Totalmente. Imprevisível é uma boa palavra. Então, nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Como essa aceleração toda mexe com a vida útil dos projetos, como métricas que a gente sempre usou, tipo o payback, ficam meio em dúvida, e também a necessidade urgente de se atualizar e porque talvez a gente precise repensar a gestão desde o início. Vamos lá. Ok, então vamos começar a abrir isso. O ponto de partida dessa análise é forte, viu? Diz que esse avanço exponencial da IA está fazendo os projetos ficarem obsoletos muito mais rápido. Uhum. Projetos grandes, de longo prazo, correm um risco real do que o material chama de perecibilidade crescente. Imagina um projeto para 3 anos. Sim, A análise sugere que, sei lá, no segundo ano, uma nova IA pode simplesmente fazer a ideia principal perder o sentido, antes mesmo da entrega. exatamente. E o efeito disso no planejamento financeiro é fascinante, mas assustador também, né? Com certeza. O estudo mostra que calcular o retorno sobre investimento, o ROI, ou mesmo o tempo de payback, sabe? Quanto tempo leva para o projeto se pagar, vira quase adivinhação. É, fica difícil. Pô, como é que você prevê um retorno se a tecnologia que dá base para o valor do projeto pode mudar completamente em meses, não mais em anos? A volatilidade é altíssima. Exato. E não é só projeto, né? A pressão para quem trabalha na área se atualizar é brutal. Sem dúvida. O texto é bem claro, só conhecimento técnico, só experiência de anos, isso sozinho já não garante mais. E aqui fica interessante de verdade. A demanda é por aprender sempre, sem parar, por experimentar e por competências que, sei lá, o ano passado a gente nem falava. Perfeito. E a análise traz um conceito que eu achei ótimo. Ver a IA como inteligência ampliada. Inteligência ampliada. A ideia não é ter medo de ser substituído, mas usar a IA como uma parceira para turbinar nossa capacidade. Entendi. Pensa num engenheiro experiente. Em vez de sair, ele usa a IA para analisar, sei lá, milhares de simulações em minutos, coisa que um humano não faria. Aí sobra tempo e a expertise dele para decisão qualificada, para o julgamento que a máquina não tem, né? É, faz muito sentido. O foco muda. O capital humano que se adapta, que aprende a usar isso, vira o ativo mais valioso. Sim, sim. Mas olha, tem um alerta importante no material também. Tem sim. Usar IA sem entender do assunto, sem um senso crítico forte, é arriscado. É um tiro no pé. Com certeza. Aceitar o que a máquina diz de olhos fechados pode levar a erros bem graves. A IA é ferramenta, né? Poderosa, mas ainda é ferramenta. Precisa de gente pensando. Exato. E isso levanta a questão, tá, e a gestão de projetos em si? Como ela responde a isso tudo? Boa pergunta. A análise defende que agilidade, pensar em métodos ágeis, Scrum, Kanban, entregas curtas, feedback rápido, deixou de ser só um diferencial, virou condição para sobreviver. É o básico agora, né? Praticamente. Defende uma mentalidade de produto, de adaptação o tempo todo, para conseguir navegar nessa transformação que não para. Então, o que isso quer dizer na prática, assim? Pelo que a análise sugere, não adianta só fazer um ajustezinho aqui e ali. Parece que não. Parece que o chamado é para reimaginar mesmo, desde como a gente concebe o projeto, como planeja, como executa. Fala-se em governança adaptativa. Hum, E quer dizer, estruturas de decisão que mudam rápido conforme o cenário muda. Ficar de olho nas tendências tecnológicas quase que obsessivamente. E até buscar inovação fora, né? Inovação aberta. uma mudança cultural, na verdade. Exato. Bom, para a gente ir resumindo nossa exploração aqui, a gente viu o desafio dessa velocidade da tecnologia, né? Deixando projetos velhos antes da hora, Sim. a instabilidade das métricas financeiras que a gente confiava, como o payback, a pressão enorme para a gente se atualizar sempre. Constante. E essa necessidade de uma gestão de projetos muito mais ágil, flexível, Eu adaptativa. acho que a mensagem central que fica dessa análise é essa dupla necessidade, né? Por um lado, usar a IA de forma inteligente, como essa inteligência ampliada que você falou, para potencializar o que a gente faz de melhor. Certo. E por outro lado, que talvez seja o mais difícil,
É redesenhar mesmo, lá na base, como a gente pensa e gere projetos nesse mundo tão dinâmico. Não é só sobreviver, é prosperar nisso. Perfeito. E para fechar, queria deixar uma provocação inspirada aqui no material. Além de mudar método, de usar a ferramenta nova, como é que a gente pode de verdade cultivar nas equipes, nas empresas, uma cultura forte de aprendizado contínuo, de curiosidade e principalmente de pensamento crítico? É a pergunta de ouro, né? Pois é, talvez essa seja a chave para a gente conseguir andar junto com essas tecnologias que só avançam, né? Fica aí a reflexão para todo mundo.